Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para transmitir mais uma videoaula, uma aula online da nossa EBD. Eu sou o presbítero Cideval, sou membro das Assembleias de Deus em Ribeira do Pombal, que tem como pastor-presidente o pastor José Demétrio Paim, e nós estamos aqui para dar sequência aos estudos da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema geral a Igreja Eleita. Nós estamos estudando o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta maravilhosa que vai nos trazer grandes lições para a nossa vida. E dando continuidade essa semana, nós vamos estudar acerca da terceira aula, eleição e predestinação. Nós sabemos que esse tema, irmãos, essas duas palavras, são palavras bastante discutidas no meio teológico. Existe inclusive uma corrente de pensamento, os calvinistas, que eles acreditam que Deus escolheu uns para a salvação e propositalmente escolheu outros para a perdição. Nós sabemos que isso não tem respaldo bíblico, não tem sentido, isso é um absurdo, mas hoje nós vamos aprender a verdadeira doutrina acerca da eleição e da predestinação. Então, que nós possamos ter uma excelente aula, que os irmãos possam aproveitar bastante essa aula e possa guardar em seu depósito aquilo que você vai aprender hoje através da palavra de Deus. Nós temos aqui nosso primeiro ponto da lição, aliás, primeiro tópico, que diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O autor diz assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. O primeiro tópico da lição, ele vai falar da eleição divina. E eu já quero dar o conceito de eleição. O que é eleição? Eleição nada mais é do que uma escolha. Nós, como cidadãos brasileiros, de 2 em 2 anos nós vamos às urnas escolher o nosso futuro presidente, o nosso futuro prefeito, para gerir o nosso país, para gerir o nosso estado, para gerir a nossa cidade. Isso é uma eleição, é uma escolha. Então, teologicamente falando, eleição significa a escolha de Deus. E que escolha é essa? Uma escolha que foi feita por Deus antes da fundação do mundo. Aliás, aqui nesse tópico, nós temos aqui 3 aspectos dessa escolha que o apóstolo Paulo aborda na carta aos Efésios. O primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. E lá aqui no segundo tópico ainda, ou melhor, no segundo ponto, nós vamos entender por que essa escolha foi em Cristo Jesus. O segundo aspecto é em que tempo se deu essa escolha. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada relata que o tempo em que se deu essa escolha foi antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, de Deus criar o universo, Deus já planejou, já estrategizou, já escolheu um povo para ser seu. Então essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. E um terceiro aspecto é qual a finalidade dessa escolha. Deus não escolhe nada nem ninguém sem finalidade, sem propósito. E a finalidade dessa escolha foi para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Depois vocês podem fundamentar tudo isso que eu estou falando, lendo a carta de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, você vai ter a fundamentação de tudo isso que eu estou falando aqui, dessa escolha feita por Deus. Bom, amados, aqui no segundo
ponto, tópico da lição, fala das condições da eleição. Que condições são essas? Ora, numa eleição presidencial, por exemplo, para você ser eleito, você tem que atender algumas condições. Primeiro, para eu votar em alguém, eu tenho que acreditar nesse alguém. Esse alguém tem que me agradar. Essa pessoa que vai ser eleita, que provavelmente será eleita, ela tem que fazer uma campanha eleitoral. Ela tem que investir pesado nessa eleição para poder conseguir ser eleita. Agora, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para a nossa realidade aqui da lição, quais são as condições exigidas para sermos eleitos? Por que Deus nos elegeu? O que nós tínhamos para apresentar para Deus? O que nos atraiu a Deus? Nós não tínhamos nada, nós não éramos nada. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então não existia nada em nós que agradasse a Deus para Deus nos eleger. Mas veja como Deus é maravilhoso. Ele nos elegeu simplesmente por nos amar. Ele nos elegeu gratuitamente. Nós não precisamos fazer nenhuma promessa para Deus. Nós não precisamos fazer nada para Deus nos eleger. Nós ganhamos essa eleição simplesmente por amor, pelo amor de Deus pelas nossas vidas, só por isso. Então, no mundo espiritual, nós temos essa grande vantagem. Nós somos eleitos pelo Senhor sem pagarmos nada, sem fazermos nada, absolutamente nada. Não havia nada em nós que agradasse a Deus, mas mesmo assim, Deus nos elegeu. Bom, as únicas condições que Deus exige, a partir do momento que Ele nos elegeu, é arrependimento e fé. Toda pessoa que foi eleita por Deus, é necessário se arrepender e ter fé. É necessário crer no Senhor Jesus Cristo. É necessário crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É necessário ter uma vida de comunhão, de santidade, de intimidade com Ele, para que atenda às condições dessa eleição. É a única coisa que Deus exige de nós. Aqui no terceiro ponto, fala de vida santa e irrepreensível. Aí, aqui no primeiro ponto, dizia que a finalidade da eleição era para termos uma vida santa e irrepreensível. Vida santa e irrepreensível, irmão, fala de santificação progressiva. Ou seja, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, na soteriologia, existem os passos para a salvação. Qual é o primeiro passo? É a regeneração. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo automaticamente entra em nós, regenera nossas vidas, nos dá um novo nome, ele traz uma transformação em nossas vidas através da santificação posicional ou a santificação instantânea. Ele nos separa para agora sermos novas criaturas. Então, a partir desse momento, nós vamos também trilhar por uma jornada que é chamada de santificação progressiva. É a santificação do dia a dia, no estabelecimento de intimidade, de comunhão com Ele, através da oração, através de uma vida de dedicação a Ele, de meditação na palavra, crescendo na graça e no conhecimento dEle. Então, isso fala de vida santa e irrepreensível. Ou seja, Deus nos separa para sermos irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Sem defeito, sem mancha, sem mácula. Mas se Deval, a gente não consegue ser perfeito. Deus não quer que você seja perfeito porque você não consegue por si mesmo. A perfeição está em Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê em nós o sacrifício de Jesus Cristo. Ele vê em nós o esforço, a dedicação, o esmero, o desejo de ser santo, o desejo de deixar as coisas que não agradam a Deus. E a partir daí, Deus automaticamente nos vê como irrepreensíveis diante dele. Irmão Sideval, e se eu já tiver partido para a eternidade? Se
Se você já tiver partido para a eternidade, há uma promessa, meu amado, que quando Cristo vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. E você ressuscitará com esse corpo glorificado. Amém? Bom, amados, e nós, para finalizar aqui, nós temos o segundo ponto do terceiro tópico, e vai falar da predestinação e o amor. Irmãos, o plano de salvação de Deus não foi um plano emergencial. Deus não deixou o homem pecar para depois ele estabelecer um plano de salvação. A Bíblia diz que esse plano de salvação foi antes da fundação do mundo. Então, antes do homem existir, Deus já sabia que o homem iria pecar e ele estabeleceu, ele elegeu e nos predestinou para a salvação. Isso significa que foi por amor, predestinação e o amor. Essa predestinação foi por amor a nós, por amor à humanidade. E eu quero finalizar dizendo que todos nós temos direito à salvação. Basta tão somente crer e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Basta tão somente a gente viver o que está registrado em Marcos 16:16. Ide por todo o mundo, ou melhor, 15:16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E Deus deu oportunidade a todos. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Por quê? Porque em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, que nós possamos continuar firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vale a pena ser fiel até o fim, para que possamos estar dentro desse plano de eleição e predestinação e alcançarmos a vida eterna. Que Deus abençoe a cada um, que Deus possa conceder vitória para você nesse domingo e que você possa ser abençoado com esse conteúdo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.